Bom dia, amados. Bom estar aqui. Na realidade, como eu disse no vídeo, quando Nitamar e Geni ligaram para a gente, pedindo para a gente falar alguma coisa, realmente eu fui tomado por emoção, porque hoje não é muito raro a gente saber de pastores que se afastaram, que estão caindo, que estão aflitos, que estão depressivos e deprimidos. E graças a Deus não é assim com a Anésio, não é assim com a sua casa. Durante todo esse tempo que a gente tem se conhecido e tem amizade, a gente tem visto a graça de Deus na sua vida. E eu louvo ao Senhor por isso. E, amados, quando o Anésio pediu para que eu compartilhasse alguma coisa, na realidade, eu não vim aqui para falar. Eu vim aqui para estar com vocês, participar dessa festa, mas eu perguntei a Anésio sobre o que ele estava falando, para poder tentar falar em sintonia com o que Deus está falando a vocês. E na medida que ele me contava as coisas que ele está falando, o Senhor foi me trazendo ao coração um texto que tem me abençoado muito, que é um texto que está na carta aos Filipenses. Aliás, essa carta, ela é uma carta especial. É uma carta que tem uma característica muito singular. Em 4 capítulos, essa carta tem 51 referências a sentimento. Em 4 capítulos, 51 referências a sentimento. Então, o nome que eu dou a essa carta é a carta dos sentimentos. E o centro da carta é o versículo 5 do capítulo 2, que diz o quê? Tende em vós o mesmo sentimento, ou a mesma atitude, como é no texto original. E eu queria comentar com vocês alguns versículos desse texto, mas eu queria dizer para você o seguinte, que hoje, não me referindo ao aniversário de Anésio, que será amanhã, não é hoje, mas me referindo ao momento que nós estamos vivendo em termos de Brasil e dessa eleição que está acontecendo hoje, na realidade nós estamos num profundo momento de crise. Crise não em outro sentido, mas no sentido chinês da palavra, que significa perigo e oportunidade. Você que vai votar, você não votou ainda, eu também não, à tarde vou votar, você corre o risco de votar, fazer um voto por protesto, as coisas não estão boas, então eu vou fazer um voto de protesto, não voto em ninguém, né? Eu não voto analisando a vida da pessoa, mas voto de qualquer jeito. Você corre esse perigo, mas também você corre um outro perigo, de votar esperando que a pessoa na qual você vai votar, ela seja vamos dizer assim, uma pessoa que tem poder para mudar as coisas e resolver tudo. Ou um profundo descrédito por aqueles em quem a gente vota, ou uma profunda esperança para que as coisas mudem. Eu quero dizer para você que essa é uma situação extremamente delicada, porque nós não podemos votar, fazer um voto de protesto, nem nós podemos ter esperança nos homens. Eu aprendi uma coisa, existe uma vacina contra a decepção, eu não sei se você gostaria de tomá-la. Existe uma vacina contra a decepção, é você não esperar o que não deve ser esperado. Você nunca será decepcionado. Se você não esperar o que não deve ser esperado, você nunca será desiludido. O que desilude é a ilusão. Não tenha ilusões e você nunca será desiludido. Interessante que eu estava conversando com um pastor e ele dizia para mim assim, muito sinceramente, ele dizia, Jamê, eu não quero decepcionar o Senhor. Eu disse para ele, fica tranquilo, porque você nunca conseguirá decepcionar o Senhor, porque Ele não espera nada de bom de você.
Você nunca vai decepcionar. Jesus falou, eu conheço o homem. Agora, o que Jesus espera? Jesus espera do Espírito Santo que está em você. Mas nós, amados, nós nunca conseguiremos surpreender a Deus. Bom, deixa eu ler um texto com você, que está no capítulo 4, o versículo 6, que diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Em outra versão diz, não andeis ansiosos. Tem alguém ansioso aqui hoje de manhã? Tem alguém ansioso? Não? Está ansioso? Pois é. Não andeis inquietos ou ansiosos por coisa alguma. Coisa alguma significa coisa alguma. Não tem que analisar muito, é coisa alguma. E aí, ele dá uma chave. E eu queria mostrar para você nesse texto duas chaves que Deus nos dá para acabar com a ansiedade. Eu não sei se você já prestou atenção, você deve ter prestado atenção, que não existe uma doença que mais afeta o ser humano hoje do que a ansiedade. A ansiedade, ela produz um estresse que produz, por sua vez, depressão e todas as doenças que existem por aí. Nós estávamos escutando um pregador essa semana nos ensinando, e ele falava uma coisa muito interessante. Ele falava que pressão sem expressão gera impressão que produz depressão. Pressão sem uma expressão correta da pressão produz uma impressão, que é uma marca na gente, que produz em nós depressão. Depois eu posso mandar essa mensagem para vocês. E tempos atrás, eu comecei a sentir algumas coisas estranhas. Eu vi alguns comportamentos, coração disparava. E eu fui ao médico. E quem me atendeu foi uma médica, e ela fez todos os exames e não tinha nada. E eu falei, então o que é que eu estou sentindo? Ela falou, olha, você está embaixo de um estresse por muita atividade, e está levando você a um começo de uma depressão. E aí ela me receitou um remédio tarja preta, e eu fiquei mais deprimido. Eu não comprei. Eu não comprei, não é porque eu sou contra o remédio. Eu não sou contra o remédio. Antes de contar a minha história, deixa eu te contar uma outra história. Eu estava indo para Toronto, ministrar lá, e quando cheguei em Guarulhos para tomar um avião, me bateu uma tristeza fabulosa. Eu viajo sempre. Viajo muito. Mas aquela vez eu senti uma tristeza profunda. E pensei comigo, por que estou com essa tristeza toda? Será porque eu estou deixando a Irani, deixando os filhos? E sentia que não era isso. Normalmente eu não durmo em voo. E eu pedi a Deus, me faz dormir, porque eu não quero ficar com esse sentimento daqui até Toronto. São 11 horas, 12 horas de viagem. E Deus fez um milagre que eu dormi e acordei quando o avião estava chegando no aeroporto. A noite toda. Quando eu desci do avião, fui em direção à polícia, a depressão voltou, aquele sentimento, melhor dizendo, voltou com tal força que eu comecei a dizer assim, é melhor morrer. É melhor morrer. Aí eu parei, peraí, que história é essa de melhor morrer? Falei, Deus, o que está acontecendo comigo? Deus falou, eu estou deixando você sentir o que uma boa parte do povo desse país sente. Eu nunca cheguei num lugar onde tem mais gente deprimida que o Canadá. Eu comecei a orar e perguntar a Deus, e em todas as congregações que eu fui, eu encontrava pessoas deprimidas. Quis conhecer uma tribo indígena e os índios lá estavam deprimidos. Falei, Deus, o que é isso? Na última reunião, chegou uma senhora para mim e falou, Jamei, é pecado tomar remédio contra a depressão? Eu falei, essa não é a pergunta.
Você tem que perguntar a Deus por que você está deprimida. E ela falou assim, eu não sei por quê. Eu ganho muito bem, meu marido ganha muito bem. Gente, no Canadá, quando a pessoa que fala ganha muito bem, é porque ganha muito bem. E meus filhos são excelentes. E ela falou, eu não preciso de nada. O Espírito de Deus falou, está aí o motivo. Pessoas que não têm pelo que lutar. Pessoas que não têm alvos. Pessoas que não têm o que perseguir. Mente vazia. Então, a ociosidade é uma das causas de depressão. A ociosidade. Mas deixa eu voltar. Eu fui no médico e fui buscar Deus. Falei, Senhor, o que acontece? E comecei a estudar sobre o tema. Estudei um bom tempo sobre o tema. Não sou psicólogo, não sou psiquiatra, sou um pastor curioso. E fui estudar. E descobri, amados, que a depressão, para se analisar a causa dela, você precisa estudar, no mínimo, os 2 últimos anos da vida da pessoa. Porque existem picos, esforços na alma e na mente da pessoa, que na hora não aparece, mas o acúmulo desses picos, afinal, queima o cabo. Estou falando em termos de eletricidade, queima o cabo. E o texto aqui fala, não andeis inquietos, não andeis ansiosos. Você já ouviu a palavra? Isso aqui não é opcional. O texto aqui está no imperativo, é uma ordem, não estar ansioso. E aí, quando eu escuto uma ordem dessa, a minha tendência é ficar mais ansioso. Não sei no seu caso. Porque eu procuro a chavezinha para desligar e não acho. Eu já encontrei irmãos que falam assim, querido, não fique ansioso. Mas não oferece, não mostra. Onde é que tem a chavezinha para desligar a ansiedade? Você já sabe onde é que tem, não? E o texto aqui diz, não andeis ansiosos. Alguns de nós, para não andar ansiosos, a gente usa a chave dos medicamentos. Por favor, eu não estou falando aqui contra os medicamentos. Nós tivemos um caso que nós atendemos uma senhora, que a senhora entrou num processo tão grande de enfermidade nessa área, que nós levamos ela para a nossa casa, o marido ficou cuidando dos filhos, e a Irene precisava, inclusive, dar banho nela. Ela perdeu o sentido de vida, perdeu o ânimo até esse ponto. E eu confesso para vocês que nós oramos todas as orações que nós sabíamos a respeito do tema. Fizemos orações fracas, fortes, olha, não resolveu. Sabe que tem umas orações mais fortes, né? Não resolveu. Mas um dia, uma pessoa teve uma visão com ela e via que uma veia do seu cérebro estava entupida. E nós levamos essa mulher no psiquiatra cristão em Campinas. E ele fez todos os exames e descobriu que estava faltando um produto químico no seu cérebro. Eu me lembro que era um comprimidinho desse tamanho. A mulher tomou e acabou. Era um problema físico. Então eu não estou aqui, amados, combatendo ou contrariando os médicos e dizendo que não prestam os medicamentos. Não é isso que eu estou falando. Mas às vezes a gente entra numa ansiedade e busca solução em coisas que vão produzir mais problemas. A gente sempre paga um preço quando a gente entra nessa área dos medicamentos. Não estou dizendo que você não deve consultar o médico, mas eu quero dizer para você que você precisa buscar em Deus a solução. O problema do rei Asa é que antes de consultar a Deus, ele consultou o médico. Eu acho que você já ouviu pessoas chegando numa situação de enfermidade e diz assim, irmãos, então no fim eu fui buscar Deus. Porque eu consultei tudo que eu sabia.
Então, no fim, já não tinha mais esperança para mim, eu fui orar a Deus. E Deus falou: amados, buscar Deus é a primeira coisa, não a última. E Deus pode guiar você a buscar um médico. Deus pode guiar o médico em dar uma receita para você de um remédio que vai chegar no ponto exato. Então você pode procurar uma chavezinha na farmácia para resolver a questão da ansiedade. Mas eu quero mostrar para você que esse texto traz para nós aqui duas chaves para acabar com a nossa ansiedade. Antes de falar da chave, eu queria pensar um pouco com você qual é a causa da ansiedade. O que produz ansiedade na gente? Você já parou para analisar isso? Não. O que lhe causa ansiedade? Bem, uma das grandes causas da ansiedade é o desejo de controlar as situações. O desejo de controlar as situações produz uma ansiedade. Porque, na realidade, amados, nós não controlamos absolutamente nada. Vocês concordam ou não? Então vai falando, eu não controlo nada. Nem a mim mesmo. Bom, eu posso lhe dar o exemplo de Paulo em Romanos capítulo 7. O que eu queria fazer eu não faço. O que eu quero fazer eu não faço. O que eu não gostaria de fazer é isso que faço. Então nós não conseguimos controlar nós mesmos em área nenhuma da nossa vida, se não for pelo poder do Espírito Santo. Tentamos controlar o tempo? Tentamos controlar o que vai acontecer no dia de amanhã? Sim ou não? Filosoficamente falando, nem o amanhã existe, nem o ontem. Só existe hoje, filosoficamente falando. Só existe hoje. E eu tenho que dar conta do hoje. Por isso que Jesus ensinou a gente a orar pelo pão nosso de amanhã. O pão nosso de amanhã dá-nos amanhã. Foi isso, não? Porque a cada dia basta o seu próprio bem ou mal. Cada dia traz o seu bem ou traz o seu mal. Tentamos controlar pessoas. Tem mulher que tenta controlar marido, você não consegue. Tem mulher que tem marido que tenta controlar a mulher, você não consegue. Quantos pais aqui já não pensaram assim, eu tenho vontade de abrir a cabeça daquele menino, daquela menina e meter o livro, meter a Bíblia lá? Quantos aqui já não pensaram nisso? Minha menina mais velha, Cíntia, que diz, quando ela olhar para os seus filhos pequenininhos, diz assim, olha, que vontade de te engolir. Agora que são adolescentes jovens, fala assim, eu tenho um arrependimento de não ter engolido. Nós não controlamos nada. Mateus capítulo 6, versículo 25, diz, não andeis ansiosos. Com o quê? Com o que haver de comer, beber e vestir. Essa é uma grande causa de ansiedade. O que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. E aí Jesus, o que ele faz em Mateus? Ele toma para nós duas referências. Quais são as referências que ele toma? Os pardais e os lírios. Eu pergunto a você, quanto é que vale um pardal? Em termos de dinheiro. Algum dia, você já viu um pardal morrer de fome na rua? Você encontrou um pardalzinho morto? Pega, leva lá no Instituto Médico Legal, faz autópsia e descobre que ele morreu de fome. Eu aprendi o seguinte, que passarinho só morre de fome quando a gente resolve tomar conta dele. Aí ele está perdido, coitado. Põe na gaiola, ele já faz testamento, despede da família, que sabe que vai morrer. Enquanto ele estiver sozinho, Deus vai cuidar dele. O lírio do campo. Salomão não se vestiu igual a nenhum lírio do campo.
Então perceba que Deus toma pássaros e flores para mostrar para nós uma referência de como Ele cuida de nós. Deus cuida das nossas vidas. Por quê, amados? Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Não tente controlar as coisas, porque o controle está nas mãos daquele que tem poder para controlar tudo. Amém? Não tente controlar pessoas. Tem mulher que quer transformar o marido naquilo que ela idealizou. Casar com o ideal é um negócio sério, né? Tem mulher que casa com o ideal. Tem homem que casa com o ideal. Mas passado um ano, abriu o pacote e viu que não era aquilo que ele tinha comprado. Aí fica tentando transformar. Nós não temos esse poder de transformar ninguém. Nós não temos esse poder. Então isso vai gerando ansiedade no nosso coração. E o Senhor nos oferece aqui, amados, uma chave. A primeira chave está no próprio versículo 6, que diz que ao invés de andar ansioso, nós devemos levar as nossas petições diante de Deus. E ele diz, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Eu comecei a pensar nesse verbo, sejam conhecidas. Espera aí, como é que eu posso fazer Deus conhecer o que Ele já sabe? Deus já não sabe o que me causa desânimo, que me causa estresse. Deus já não conhece os meus pensamentos antes que eles cheguem na minha boca. Então, o que é fazer conhecido diante de Deus? Amados, quando eu levo o problema diante do Senhor, não é para que o Senhor o conheça, mas é para que eu, junto de Deus, eu tenha condições de ver a real dimensão dele. Para que, do ponto de vista de Deus, eu consiga ver a dimensão, a profundidade ou a intensidade do meu problema. Eu saio do problema, chego em Deus e junto com Deus eu conheço a real dimensão. Às vezes eu encaro um problema, acho que o problema é grande demais e eu me abato. Às vezes eu chego para um problema, subestimo o problema, acho que ele é pequeno demais e o problema era sério demais. Mas diante de Deus eu tenho condições de ver o real tamanho do problema. Não é para que Deus conheça, mas é para que eu conheça a real dimensão, o real tamanho do problema. Então essa é uma chave que Deus nos dá. E essa chave diz, amados, que essa súplica, essa petição, melhor dizendo, tem que ser feita diante de Deus pela oração. Petição pela oração. Nesse texto eu aprendo que oração não é somente falar, mas oração é uma atitude diante de Deus. Por isso que a palavra diz que nós devemos orar sem cessar. Não está dizendo que eu devo falar sem parar. Como é que você ora sem cessar lá no seu trabalho? Como é que você ora sem cessar no ônibus? Como é que você ora sem cessar no trânsito? A oração não é uma questão de falar, mas é uma atitude de expectativa diante de Deus. É quando a mãe do pássaro, quando ela chega no ninho e o filhotinho abre a boca, na expectativa do alimento. Essa atitude do pássaro, isso é oração. Muitas orações que nós fazemos são só gemidos. Não tem expressão diante de Deus. Nós não temos palavras diante do Senhor. Então, oração é uma atitude diante do Senhor. Às vezes você não vai falar nada. Você fica contemplando ao Senhor, gemendo diante de Deus. E Deus vai responder a sua oração. Tem um amigo comum nosso, Ademir Fanja de Valinhos, que ele me conta uma experiência interessante. Ele disse que um seu amigo, um colega ali em Valinhos, o convidou para subir ao monte para orar. Ele estava muito aflito com uma situação e eles foram para o monte orar. E chegando lá no monte, ele dobrou o joelho e começou a orar. E falava, e falava, e falava, e falava, e falava. Aí chegou o momento que ele chegou para Ademir e falou, vamos embora, vamos descer, Deus não me falou nada.
E o Ademir chegou no monte, levantou os braços, ficava olhando para os céus. Falou, pois é, Deus falou comigo. Eu não sei, eu não vi você falar nada. E eu falei o tempo todo e Deus me falou. O Ademir falou assim, talvez seja por isso, que você falou o tempo todo. Oração não é falar. Oração é parar diante de Deus e prestar atenção em Deus. Até falar. É até falar. É até colocar diante de Deus aquilo que está causando angústia e aflição no seu coração. Falar sobre isso. Chegar diante de Deus e conversar sobre a coisa. Existem algumas perguntas de Jesus muito interessantes. Jesus chega para o cego e fala o quê? O Bartimeu. Qual a pergunta que Jesus faz? Lembra, não? O que Jesus perguntou para Bartimeu? Que queres que eu te faça? Eu falei, Jesus, deixa eu fazer uma pergunta dessa para o rapaz. O problema dele não estava na cara? Estava na cara. O cara era cego. Mas eu creio que Jesus também faz essa pergunta para nós. O que é que você precisa? Eu fiquei pensando em quantas coisas aquele cego podia ter pedido a Deus. Uma capa nova, uma bengala laser, último tipo, um cão-guia. Podia ter pedido um local lá perto do gasofilácio, onde as pessoas chegavam quebrantadas e dariam uma tremenda esmola para ele. Eu não sei quanto tempo aquele rapaz estava ali com o problema da cegueira. E durante um tempo que ele estava ali, ele descobriu que o problema dele era falta de visão. E eu fico maravilhado, porque aquele cego chama Jesus por um título que só cabia em Jesus. Jesus, filho de Davi. Ou seja, o cego viu antes de ver. O cego teve uma revelação antes de ver fisicamente. Por isso que a palavra diz em Lucas que Deus, embora tardio, responde depressa. Embora tardio, responde depressa. Deus está só esperando que você faça a oração correta. Porque às vezes a gente pede coisas que não são boas para nós. Aliás, amados, eu aprendi uma coisa. Que quando Deus disser um não para mim, eu tenho que fazer festa. Porque o sim de Deus pode ser concessão, mas o não de Deus sempre será proteção. Quer que eu fale de novo? O sim de Deus pode ser concessão. Pode ser assim, tá bom, você quer? Toma. Mas o não de Deus sempre será proteção. Festeje os nãos de Deus. Celebre os nãos de Deus. Quando Deus fala não, faça um culto de ações de graças. Porque Deus está protegendo você. Eu li um artigo no qual o autor dizia assim, infeliz é o homem a quem Deus responde tudo que pede. Infeliz é o homem. Deus é Pai. Deus tem um cuidado de não dar para nós tudo o que pedimos. E tem quanto crente decepcionado com Deus, porque pediu alguma coisa a Deus, Deus não respondeu. É como filho da gente, né? Que pede, pai não dá, fala assim, meu pai não me ama. E fica magoado com o pai. Mas o que você queria? Não, só queria fósforo e álcool para brincar no fundo do quintal. O pai falou não, ele ficou bravo com o pai. Às vezes a gente está pedindo fósforo e álcool para Deus. Às vezes a gente está pedindo coisas que vão estragar a nossa vida. Deus me dá fulano, Deus me dá fulano, Deus me dá fulano, Deus me dá fulana, Deus me dá fulana. Deus fala não, Deus não me ama. E não oro mais porque Deus não me deu. Para com isso. Crê em Deus. Confie na paternidade de Deus. Confie no amor do Senhor. Mas fale com Deus. Traga para Deus aquilo que está incomodando o seu coração. Amém? Fale exatamente. Eu aprendi muito com a Irene nessa questão de oração. Aprendi muito com ela. É uma mulher de oração. E às vezes ela falava com Deus coisas assim que eu ficava abismado.
Ela fazia umas orações, Senhor, não estou gostando disso, não estou gostando daquilo. Eu me afastava porque não conheço. Se cair um raio aí, ó. Aí um dia eu perguntei para ela, Irani, como é que você fala essas coisas para Deus assim? Ela falou, se eu não tiver liberdade de abrir meu coração com meu pai, eu vou abrir com quem mais? Falei, então vou aprender com você. Fale com Deus. Abra o seu coração. Dando liberdade a Deus. Dando oportunidade a Deus. Por isso que fala, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. A palavra súplica fala de uma atitude de humilhação. Por favor, eu vou falar uma coisa que eu sei que os pastores aqui não ensinam. Mas não chega para Deus determinando, não. Eu determino, por favor. Eu reivindico. A gente só reivindica quando a gente é tomado de alguma coisa que era nossa. Mas eu pergunto a você, o que nós temos que Deus não nos tenha dado antes? Reivindicar, determinar. Só quem pode reivindicar e determinar é o soberano. Eu tenho que chegar a Ele, amados, com um coração de súplica, porque Ele é Deus e eu sou servo. Ele é Pai e eu sou filho. Agora, uma outra coisa que diz aqui, amados, com ações de graça. Ação de graça não são músicas alegres, músicas de gratidão, são ações. São ações. Deixa eu lhe dar aqui um testemunho de ação de graça. Nós estávamos ensinando para a nossa menina mais nova sobre questão de finanças dentro de casa. Quanto o pai ganhava, quanto é que era luz, quanto é que era água. E nós tivemos algumas experiências com ela decorrentes desse ensino. O primeiro foi um negócio que me pôs com muita vergonha, porque nós estávamos hospedando o irmão e ele saiu do quarto e deixou a luz acesa. E ela, pequenininha, chegou para o irmão e falou assim, volta lá e apaga a luz, que meu pai paga muito caro da energia. A segunda coisa, estava chegando o aniversário dela, e falei, filha, nós vamos na loja de brinquedos e você vai escolher o brinquedo que você quiser e o que você quiser eu vou lhe dar. Eu tinha que testar a doutrina, né? Eu tinha que testar o ensino. Ela não sabia ler ainda, ou sabia ler direito. Ela chegou lá e perguntou, pai, quanto é esse? Eu falava tanto. Ela falou, não, pai, isso é muito caro. E aquele lá, pai, quanto custa? Eu falei, tanto. Não, pai, isso também não é muito, isso é muito caro. No fim, ela escolheu um que eu pude dar o dobro. Mas no caminho, ela teve uma atitude de ação de graças. Ela estava sentada atrás no banco, me abraçou por trás, falou, pai, muito obrigado pelo presente. Falei, como assim muito obrigado? Eu não lhe dei ainda, mas você falou que vai dar, então muito obrigado. Ação de graça é você crer na promessa do Senhor. É você andar na promessa de Deus, amados. O combustível do cristão são as promessas do Senhor. Nós estamos vendo um tempo de promessa, né? 2 meses de promessa na televisão, né? Meu Deus do céu. Mas nós temos aqui alguns milhares de anos de promessa. De quem cumpre. De quem cumpre. Faz um exercíciozinho, chega em casa, escreve as promessas que Deus tem lhe dado para você e para a sua família e viva em cima dessas promessas. E a sua atitude vai mudar. A ansiedade vai parar. Porque você vai se basear no que Deus falou. Deus falou. Amém, amados? Então, que está aqui a primeira chave. A primeira chave. Apresentar diante de Deus. E ter uma atitude de gratidão a Deus, porque Deus ouviu. Amém? Deus ouviu. Ele já respondeu? Não, não tem problema. Na hora certa, vai chegar. Porque Deus responde depressa. Deus não responde depressa, mas tem a hora certa de chegar. Às vezes a gente fica ansioso, que faz um pedido e fica lá na porta esperando o correio chegar, né? Para com isso, vai trabalhar. Quando o correio chegar, ele toca a campainha, você vai lá. Quando o anjo de Deus chegar com a resposta, vai chegar para você no momento certo, na hora certa.
Amadurecem não somente a resposta de Deus, mas o seu coração amadurece para receber aquilo que Deus está trazendo para você. Mas tem uma atitude de gratidão ao Senhor. Amém? A segunda chave. A ansiedade, ela não está tanto no coração como na cabeça. A ansiedade está aqui. Ela afeta o coração, mas a ansiedade tem raiz na cabeça. E se isso acontecer? E se isso acontecer? E se isso não acontecer? E se acontecer desse jeito? Você é assim, não? Como é o nome disso? Não existe, eu não conheço uma palavra em português que é tão expressiva como a palavra preocupação. O que é preocupar? É tentar passar na ponte antes de chegar nela. O que é preocupar? É tentar passar na ponte antes de chegar na ponte. Você só passa na ponte na hora de chegar na ponte. Mas a gente fica aqui. Amanhã tem roupa para lavar. Amanhã cai o cheque. Amanhã tem escola. Amanhã, meu querido. Amanhã. Você não pode fazer nada. O nome desse negócio é distração. Distração quando duas trações puxam o nosso pensamento. A atração desse momento e a atração que está lá fora. É distração. E, amados, eu só tenho esse momento da minha vida para vivê-lo intensamente. A roupa. Basta cada dia a sua roupa. Basta cada dia o seu cheque. Temos que viver intensamente o momento que nós estamos vivendo. Você está aqui sentado, viva esse momento. Daqui a meia hora é daqui a meia hora. Preocupar. Preocupar é cansar duas vezes. Porque você cansa aqui pensando na roupa que tem para lavar, e amanhã você cansa porque está lavando a roupa. Isso é loucura, é tolice. Para com isso. A pessoa fica preocupada e cansada, porque gera uma tensão. Eu conheço um casal que o marido dizia assim, minha mulher é tão preocupada que quando ela não tem nenhuma preocupação, ela fica preocupada. Eu conheci a história de um homem, que você deve conhecer, pneu furou numa estrada, 10 da noite, e ele parou o carro, foi procurar um macaco, não tinha macaco. Chegou num vizinho que morava ali perto, falou, tem macaco? Não tem macaco, mas tem um senhor ali adiante que tem macaco. Ele foi lá buscar o macaco. No caminho, ele falou, 10 horas da noite, bateu na porta lá, o que esse homem vai pensar? Acordar esse homem, 10 da noite. Ele deve acordar de mau humor, porque, 10 horas da noite. E outra coisa, como é que ele vai me emprestar o macaco? Não me conhece, não sabe quem eu sou, vai me emprestar o macaco? Não sei se vai me emprestar, não. E ele foi construindo uma tragédia dentro de si. Bateu na porta. O homem abriu a porta. Ele falou, vai você e seu macaco para o inferno. Como é o nome disso? Como é o nome disso? Preocupação que gera ansiedade, que faz a gente tratar os outros mal. A segunda chave é o que fazer com a cabeça. Versículo 8, o que diz aí? Versículo 7 diz, e a paz de Deus, que excede. Percebe que não é questão de entendimento? A paz de Deus vem no nosso coração, ainda que tenha uma pilha de roupa para lavar, ainda que tenha um monte de cheque para pagar, a paz de Deus, ela enche o nosso coração. Amém? A paz de Deus não é baseada em coisas boas que acontecem, ou ela não é tirada em cima de coisas más que acontecem. Por isso que Jesus falou, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. A paz do mundo é circunstancial, a paz de Jesus é permanente.
Porque não depende do externo, não depende daquilo que me rodeia, depende da presença do Senhor. Aliás, Jesus, Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. E o texto diz, amados, que essa paz vai guardar os nossos corações e os nossos sentimentos. Nós não vamos ter tempo de pegar cada palavra, mas eu quero lhe falar uma impressão que eu tenho no texto. Vai guardar os sentimentos. Interessante que não fala que vai mudar os sentimentos, vai guardar. Vai guardar. Guardar por quê? Vai guardar o sentimento, nos proteger dos sentimentos. Deus vai pegar o sentimento e vai guardar, como se colocando no lugar para que Ele não determine as minhas ações. O problema não é ter sentimentos. O problema é quando os sentimentos determinam as nossas ações e reações. E sentimento é mais ou menos como aquelas fitas cassete antigas. O próximo sentimento apaga o anterior. Sentimento é assim. Você tem um sentimento agora, daqui a pouco tem outro, daqui a pouco tem outro, e daqui a pouco tem outro, sentimento bom, ruim. Não se preocupe com os seus sentimentos. Se preocupe com aquilo que Deus fala sobre o assunto no qual você está vivendo. Ele vai guardar os seus sentimentos e vai guardar a sua mente. Onde, amados? Onde? O que é que diz o texto? Dentro de Cristo. Em Cristo significa dentro de Cristo. Vai pegar os nossos pensamentos, vai pegar a nossa mente e pôr dentro de Cristo. E nesse lugar, Satanás não pode chegar. A sua mente vai estar dentro de Cristo. Agora, qual é a minha tarefa? A minha tarefa é o que está no versículo 8. Minha tarefa é isso. É pensar no que é verdadeiro. Pensar naquilo que é honesto ou respeitável. Pensar naquilo que é justo. Pensar naquilo que é puro. Pensar naquilo que é amável. Pensar naquilo que tem boa fama. Pensar naquilo que tem virtude. E pensar naquilo que louva a Deus. É uma chave que Deus nos dá. Encher a nossa mente, para que a nossa mente não seja tomada pelas coisas desta vida ou pelas coisas que nos preocupam. Aqui está, amados, o que deve encher minha mente? Você está pensando em alguma coisa? Faz o teste. Isso que eu estou pensando é verdadeiro? Se não for verdadeiro, joga para lá. O que eu estou pensando é alguma coisa respeitável? É honesto o que eu estou pensando? Se não for, joga para lá. É justo o que eu estou pensando? É puro o que eu estou pensando? O que eu estou pensando é amável? O que eu estou pensando é digno de fama? Tem boa fama o que eu penso? O que eu penso é virtuoso? E, enfim, o que eu penso louva a Deus? Se não for, amados, não serve para nós. Não presta para nós, vai sujar a nossa mente, vai nos atrapalhar. Amém, queridos? Aqui está para nós uma chave. Chave contra a ansiedade. Chave contra a inquietação de coração. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa nos guardar. E eu queria convidar você, se você quiser, curvar sua cabeça e falar com Deus sobre aquilo que está causando aflição ao seu coração. Não use palavras rebuscadas, não. Não use palavras bonitas. Fala com Deus exatamente o que lhe perturba. Pai, o Senhor ouviu o clamor do povo no Egito, aquela oração não feita, aqueles gemidos que subiam diante de Ti.
o Senhor viu. E o Senhor mandou Moisés. O Senhor também, Pai, ouve o clamor dos teus filhos. O Senhor que é homem de dores, o Senhor que sabe o que é sofrer, o Senhor que sabe o que é padecer, o Senhor vê as aflições de cada filho teu que está aqui nesta manhã. Pai, o Senhor que cuida dos passarinhos, o Senhor que cuida das flores, o Senhor que cuida até daqueles que ainda não se entregaram a Ti, que têm as costas voltadas para Ti, o Senhor cuida deles também, porque o Senhor é um Deus compassivo, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus que é movido de íntima compaixão. Atende agora, Pai, a angústia que é posta diante do Senhor. E eu quero te pedir, Pai, faz sossegar o coração de cada irmão, de cada irmã nesta manhã. Faz sossegar, Senhor. Faz aquietar o coração de cada pessoa que pôs agora a sua vida diante do Senhor. Senhor, Tu escutas o nosso clamor. Tu és o nosso refúgio. Tu és o nosso socorro. Tu és o nosso alto e seguro refúgio. Tu és o socorro bem presente na hora da angústia. Tu és o nosso consolador. Tu és um Deus que está próximo de nós. E mais que isso, dentro de nós. O Senhor conhece das nossas vidas o que nem nós conhecemos. O Senhor conhece, Pai, as coisas que nós tentamos esconder. O Senhor conhece as coisas que nos envergonham. O Senhor conhece tudo, Pai. E nesta manhã nós abrimos o nosso coração para Ti. Senhor Jesus, toma, Pai, as coisas que estão nos roubando a paz, as coisas que estão nos afastando de Ti, as coisas que estão levando o nosso coração para longe de Ti. Pedimos perdão, Senhor Deus, quantas vezes nós não confiamos em Ti. Nós não acreditamos, Pai, que o Senhor poderia cuidar. Pedimos perdão. Mas nesta manhã, Pai, nós queremos voltar o nosso coração para Ti e declarar, Pai, que Tu és o nosso Pai, que Tu és o nosso Senhor, que Tu és o nosso cuidador, que não tendo negado a nós o Teu próprio Filho, certamente, Pai, não nos negará tudo aquilo que precisamos para ter uma vida santa, reta e de temor ao Senhor. Pai, liberta cada servo e serva Tua aqui que estão, para que viva uma vida de profunda adoração e de constante ações de graças. Abençoa cada um de nós, Pai. Nós confiamos em Ti, Pai. Nós somos Teus, Pai. Nós somos Teus, totalmente Teus. Te bendizemos, Pai, em nome de Jesus.